Vamos lá então, Carlos Hack aqui com vocês para mais um balanço de mercado. Hoje foi após uma semana aí, semana passada, de 13 quedas consecutivas da bolsa, né, do mini índice. Nós tivemos hoje aí, ontem ainda tivemos uma queda e hoje nós tivemos aí uma alta de 1,90, mais 1,90%, né? De alta. E hoje foi um dia que nós aproveitamos aí o início do mercado, já pela parte da manhã ali, conseguimos fazer nas duas operações que nós fizemos hoje, fizemos 275 pontos, tá? Nós estávamos operando aqui com um contrato, fizemos total do valor financeiro R$55, tá? Hoje foi um dia bom, acertamos as duas operações e esses aqui foram os locais das operações, certo? Essa operação aqui, para você fazer, você tem que ter um pouquinho mais de confiança e um pouquinho mais de análise. Então, com o tempo, né, você consegue fazer esse tipo de operação aqui, que é um pouco mais arriscada, tá? Nós pegamos aqui um volume de saída, né, de abertura do mercado, juntamente com o gap de alta aqui, o rompimento, buscamos aqui um canal no primeiro candle de força que ele teve aqui, tá? Nesse primeiro candle aqui, como o segundo candle veio com uma força de compra, deu a continuidade, nós esperamos somente o pivô dele ser rompido, tá? Que foi esse ponto aqui, ó. Tá? Esperamos esse pivô aqui ser rompido e no momento que ele foi rompido, nós executamos a nossa operação, tá? E aqui nós pegamos alguns pontos e eu peguei daqui de baixo, dessa parte aqui, por isso que eu digo para vocês, ela é uma operação um pouco mais arriscada, tá? Que ela deu aqui em torno de 200 pontos, mas eu não consegui pegar os 230 pontos, peguei aqui 150 pontos mais ou menos, foi até essa regiãozinha aqui, ó, nesse candlezinho vermelho, quando ele segurou aqui, né, que aí eu vi que ele ia dar uma segurada no movimento e foi realmente o que aconteceu. Eu saí aqui com 150 pontos e depois ele segurou uma boa parte do tempo aqui. Então o primeiro movimento, né, a primeira operação foi esse tiro aqui, né, pegar esses três candles aqui, esses 4 candles verdes aqui, tá, depois do rompimento, tá, do pivô, tá? Do pivô de alta aqui que ele deixou, ou seja, pegamos o canal desse candle verde aqui, esperamos o rompimento e ele deixou o pivô, tá? O primeiro rompimento é quando deixa o pivô, nós marcamos o pivô e esperamos o pivô ser rompido, tá? Porque geralmente se ele não vai continuar, a tendência ele volta e rompe para baixo, né? Que poderia ter ido embora para baixo, tá? Como ele vinha aí de 13 dias de queda, então um dia de queda, uma reversão ali naquela saída ali não seria nenhuma novidade, tá? Depois então essa primeira operação, a segunda operação foi essa aqui, tá? Nós pegamos aqui essa segurada que ele deu aqui, tá? Marcamos a partir desse candlezinho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo aqui, esse doji aqui, esse candle branquinho, tá? Nós fizemos aqui um topo e o fundo dele, tá? Com o topo e o fundo baseado nele. Fizemos uma expansão para baixo e ele deu esse quadro de frequência aqui para nós, tá? Ele rompeu para baixo, isso, rompeu para baixo, exatamente, mas lembrando para vocês que contra a tendência a gente não faz. Então, se ele está numa tendência de alta, ali em hipótese alguma eu quero fazer uma venda. Então, aqui você vê que ele deixou o pivô, e aqui nós vemos então que ele rompe, deixa o pivô e vem 3 candles para baixo, andou algum pouco aqui, tá? Ele andou aqui alguns pontinhos, então seria no rompimento do pivô, exatamente aqui. Até aqui ele andou 100 pontos, 115 pontos, tá? Mas nós esperávamos o quê? Uma continuação desse movimento de alta, né? A princípio, nem que seja nesse primeiro momento aí do mercado, vindo já
desse rompimento da linha do 116,972, tá? Isso aqui são os estudos que nós temos lá no nosso canal do YouTube, vai estar postado lá na descrição dos vídeos lá. Você tem todo o curso de day trade gratuito lá para você estudar, certo? E ali você pode analisar o que são essas linhas vermelhas aqui, certo? Então aqui nós vemos aqui então, que ele retorna, volta e começa a dar força, tá? Esse candle de força aqui ele vai rompe para cima de novo, só que o próximo candle ele volta para baixo. Então aqui, essa parte aqui, esse primeiro rompimento, eu sempre digo para vocês, não vai nele, tá? Ele é o que? Ele é um pivô, tá? Ele é um pivô. A partir desse ponto aqui que o mercado vai começar a andar, certo? Então aqui nós vemos que nós tínhamos duas hipóteses aqui também. Isso com o tempo você vai acabar tendo essas sacadas, tá? Com o tempo de leitura de gráfico ali, você vai ter estas sacadas, tá? Que é a seguinte: nesse rompimento verde aqui, poderíamos ter feito a entrada, tá? Nesse exato ponto aqui, ó, nós poderíamos ter feito a nossa entrada, a nossa compra, tá? Com um stop ali, geralmente na metade, né, dessa caixa aqui, com o gerenciamento que uso, tá? Geralmente o stop ficaria nessa região aqui, ó, tá? Exatamente aqui ficaria o meu stop, tá? Só que o que aconteceu? Quando essa volatilidade entrou, você vê que esse candle vermelho aqui, ó, tá? Ele foi assim como ele aqui nós vemos desde aqui de baixo. Presta atenção. Isso aqui é uma dica que você vai poder aí evitar tomar stops e depois o mercado ir na direção da sua entrada, que isso aqui é muitas vezes o que acontece com você. Você entra ali no momento da força, você entra exatamente no momento ali que você deveria, conforme a sua análise, porém o mercado volta, pega o teu stop e continua o movimento na direção que você achava que o mercado ia subir, tá? Uma das hipóteses que isso acontece é a seguinte, é que nós estamos vendo aqui, tá? O mercado ele rompe aqui com força, primeiro aqui de baixo, né? Ele dá força, só que o próximo candle ele já vem tomando essa força de novo. Aí nós vemos que deu mais um candle para cima, mais uma força compradora. Depois nós temos mais essa força forte, deixando o pivô. Só que depois você percebe que ele retorna quase todo o candle, tá? Mais dois candles para frente aqui, ele voltou na mínima desse candle forte aqui. Então aqui depois ele dá dois candles de força e rompe. Então aqui, o que a gente costuma fazer? Dá uma segurada. Dá uma segurada e ver qual vai ser o próximo candle. Se esse candle aqui, tá? Aqui nesse exato ponto eu segurei a operação, eu segurei a compra. Por quê? Porque eu percebi esses dois movimentos aqui, tá? Esses dois rebotes, né? Que tiveram nessas forças aqui, teve rebote. Nessa outra aqui teve outro rebote, tá? Então nessa compra, nessa força aqui que foi para cima, que rompeu o pivô e fechou acima do pivô, poderia ter feito a entrada. Se você coloca o teu stop lá embaixo, fora da caixa para trás, né? Na parte inferior do quadro de frequência, tá? Então ali nós teríamos ali um stop dessa entrada aqui em cima, um stop ali que eu costumo sempre colocar seria de 150 pontos, tá? Esse seria o stop. Porém aqui você vê que a sombra desse candle aqui pegaria o stop, tá? Você seria estopado e o mercado continuaria o movimento conforme o estudo e a análise que você fez, tá? Então nesse ponto aqui, eu aguardei ele romper esse topo aqui de cima, tá? O topinho a mais do pivô. Então eu aguardei, segurei um pouco mais e ele retornou lá embaixo, voltou. Quando ele voltou rompendo aqui na força, já fiz a compra e deu exatamente aonde seria a compra do pivô, do rompimento do pivô, seria exatamente aqui. Então foi exatamente aqui, não alterou o ponto da compra, tá? Só que você segurou aqui e evitou de tomar um stop aqui embaixo, tá? Do mercado voltar só para pegar o seu stop e continuar a operação. Então aqui foi em torno de 120, 130 pontos que nós conseguimos pegar. Foi dessa ponta aqui, do fechamento dessa vela, e foi praticamente aqui, quando esse candle voltou, que ele subiu aqui,
foi a 223 pontos. Quando ele retornou e deixou sombra, eu fechei a operação aqui, tá? Porque aí ele demonstra que vai segurar por aqui e pode continuar subindo, mas foi exatamente o ponto aí que ele chegou, né? Foi exatamente aqui, foi a máxima do movimento dele, para você ver que ele segura, e mesmo se você ficar na operação, não adianta. Aí, por que aqui eu já encerrei a operação? Pelo seguinte, tá? Lembrando para você que o movimento que nós traçamos é geralmente aqui o mesmo tamanho do quadro de frequência, é o mesmo tamanho do ganho, tá? O mesmo tamanho do objetivo ali que você vai ter. Forçando um pouco mais, você pode pegar do rompimento, do momento que você entrou. E olha ali onde deu. Bem exatamente ali. Aqui já estávamos forçando já, tá? Eu joguei o tamanho do quadro de frequência, joguei para cima, tá? Bem do ponto de entrada, do ponto que eu fiz a entrada, e ele foi exatamente ali, ó. E ele fechou ali. Então o que aconteceu? Ele fechou para baixo, tá? Ele fechou ainda para baixo do meu limite ali que eu queria que ele fechasse para cima. Então, provavelmente esse mercado vai segurar aqui, e o outro candle foi uma pancada para baixo, tá? Foi uma pancada para baixo, não ia te estopar porque o teu stop estava aqui embaixo, tá? Porém você ia ficar nessa operação, ia ficar, e se segurasse muito aí sim ele viria buscar o seu stop, ou se você puxasse aqui nesse momento que ele deu esse rebote de alta, de força de alta de novo aqui, você já teria puxado para o 0 a 0, mas ele teria alcançado seu 0 a 0 bem nessa região aqui. Então, foram essas duas operações aí que nós fizemos, tá? E aí na segunda operação nós tivemos aí um ganho de 125 pontos, tá? E o primeiro de 150. Então, essas duas foram as duas operações que nós fizemos hoje aí. Sucesso nas duas, e amanhã já temos um estudo pronto aqui, tá? Para o mercado. Só que eu vou deixar um alerta para vocês aqui, tá? Esse aqui é o estudo que eu tenho para amanhã, tá? O estudo do fechamento do mercado, tá? Fechando o mercado. Lembrando para vocês, tá? Conforme o estudo que nós temos lá, aqui tem dois exemplos aqui, ó, quando ele segurou aqui em cima, quadro de frequência, rompendo o pivô, ele vem para baixo. Aqui no outro dia anterior, nós tivemos aqui um quadro de frequência e marcamos esse pivô aqui que era para esse dia aqui, ó, tá? Que abriu lá em cima, tá? Então era para cá. Se ele abrisse rompendo aqui, o alvo seria lá embaixo. Então ele ainda demorou mais um dia, tá? Para buscar esse alvo aqui embaixo. Então você está ligado? Você está prestando atenção nesses detalhes? Então, quando vem um movimento que você vê ali num estudo, tá? Que se ele romper tal ponto, ele vai lá naquele preço, ele quer buscar aquele preço, ele está fazendo o movimento para ir lá buscar, ele pode atrasar um pouquinho, pode não ser amanhã, como foi aqui, ó, ou no outro dia, ele vai no alvo lá que você tinha, mas ele ainda faz um movimento anterior. Então aqui nós vemos que ele abriu aqui, voltou aqui em cima, quase na região do 118,927, tá? Eu acredito que, conforme as análises, se ele tivesse tocado nessa região aqui e rompido ou segurado aqui, ele não teria vindo aqui embaixo mais. Teria feito talvez um pullback nessa região e retornado, tá? Mas aí nós achamos um quadro de frequência, teve o rompimento e ele foi lá no 116,972, tá? Então esses aqui foram dois estudos da semana passada, tá? E aqui o estudo que nós temos para hoje é o seguinte, para amanhã, né, para o dia 23 de agosto, tá? Se você acompanha nossos estudos aí, ficar ligado nesse estudo aqui, tá? O mercado veio para baixo, tá? Segurou aqui, abriu hoje rompendo para cima, onde foi segunda-feira, foi queda, tá? Ele veio lá de cima dessa região, tá? Rompeu aqui, veio aqui embaixo, tá? Segurou aqui, ó, que você vê que ele dá duas seguradas, faz um fundo duplo, tá? E hoje já abre subindo. Então aqui nós pegamos esse primeiro movimento aqui do dia, ó, que foi essa compra aqui, tá? De acordo com o estudo do dia anterior, tá? Tivemos aqui uma segurada nessa região aqui, ó, bem nessa região aqui, segurou, tá? Segurou aqui, ó, pronto, tá? Não fez quadro de frequência, não estava na linha, não. Lembrando para você que você só aplica a fórmula da nossa estratégia se ele chegar na linha, então aqui ele estava embaixo, teríamos que esperar ele chegar na linha, e foi o que aconteceu. Chegou na linha, fizemos a frequência ali, tá?
é uma frequência mais avançada, é óbvio, tá? Quem fosse esperar formar uma frequência, entraria nessa segunda entrada aqui, nesse segundo ponto, tá? E aí nós fizemos aqui a compra, 150 pontos, depois aproveitamos essa outra frequência aqui, mais 125 pontos, e depois, para amanhã, é o seguinte, tá? O mercado fechou dessa forma aqui, tá? Fechou próximo já a uma linha do semanal, tá? Uma linha de semanal do 118,927. Se você acompanhar nossos estudos lá, você vai perceber essa linha aqui. E aqui você percebe que ele está indo para romper essa linha, tá? Amanhã, se romper essa linha de cima, vai ser compra, tá? Se você aproveitar aqui um quadro de frequência, vai ser compra com um alvo aqui em cima, tá? Então, as regiões que nós vamos cuidar as operações são de compra, né? Uma região de compra seria uma região dessa base aqui, tá? Seria por aqui, bem por essa região aqui, seria compra, tá? Depois, nessa outra região aqui, nós analisaríamos também a compra, tá? Isso aqui tudo compra, tá? Dessa região aqui compra, dessa região aqui nós analisamos uma compra, tá? Que ele está nos dando a direção, ele já está para cima do quadro, na parte superior do quadro, já está próximo aqui de um pivô, que ele já deixou aqui em cima, então já veio com força aqui. Amanhã, provavelmente, aí se o mercado abrir por esses pontos aqui, nós temos aí uma grande oportunidade de compra com um alvo até o 118,927. Porém, tem um detalhe também, que se ele abrir nessa região, já aqui em cima, aí muda o nosso estudo. Aí nós vamos ter que fazer esse estudo do zero, tá? Porque aí possivelmente ele pode ser uma compra, como também pode ser uma venda, tá? Então nessa região aqui já é outro estudo, tá? No momento que ele chegar aqui, a gente analisa, aplica a fórmula, faz o estudo e aí a gente vai saber se ele vai continuar alta ou vai continuar a queda, tá? Outra possibilidade, então nós temos compra aqui no 50%, compra aqui nessa região, compra ou venda nessa região e temos outra região aqui importante que também é uma região já mais complicada, tá? Porque aí ela aqui a força, né, já seria uma força vendedora, tá? Mas também se não for rompido pode ter uma força compradora, tá? Então aqui também nós temos essas duas regiões aqui, tá? Então, muita atenção nessa região de cima aqui, se ele abrir aqui na linha do semanal, aí você esquece esse estudo aqui. Aí vai começar o estudo do zero, tá? Se ele já abrir aqui em cima, com um gap aqui em cima e já pegar o alvo, tá? Nos primeiros candles ali já pegar o alvo aqui, aí já presta atenção, porque aí já pode ser ou uma continuidade ou uma reversão, ou pode segurar aqui em cima, como tem notícia amanhã. Depois aqui, e são a compra, se ele romper aqui é compra, aqui é a operação certeira amanhã vai ser se ele abrir próximo ou acima um pouco dessa linha aqui. Aí você pode fazer a tua análise, aplica a fórmula e ele vai buscar ali o 118,927, tá? Depois aqui nessa metade e esse aqui de baixo, porque aqui já está, nós temos como análise aqui, pegamos esse pivô aqui, tá? Nós pegamos esse pivô aqui, essa região aqui, ó, tá? Esse pivô aqui, esse candle aqui, ó, que é essa força aqui embaixo, tá? Nesse volume, tá? Isso aqui é o financial volume, tá? Financial volume, tá? Então esse aqui é um estudo que a gente deixa aqui embaixo só para acompanhar volume, tá? E também para ajuda você a achar aí os pivôs, você achar aí uma força para um quadro de frequência, também ele ajuda você, tá? Que mesmo nós pegamos esse pivô aqui, tá? E fizemos ele com um pivô, tá? Então se ele romper para baixo aqui, aí ele pode seguir continuar uma queda, tá? Então se ele romper para baixo aqui, abrir rompendo esses dois pontos aqui, o fundo da caixa e esse pivô, aí nós poderemos ter aí uma venda também, tá? Então são esses aí os estudos para amanhã.
assiste esse vídeo de novo, tá? Se tiver dúvida, você pode mandar no direct aí, meu Instagram sempre tá aí, pode mandar dúvida ali, tá? E eu sempre procuro responder todos aqueles que mandam suas dúvidas ali, certo? Então tá, ficamos com o vídeo de hoje para aí, então. Para amanhã temos esse estudo aqui, se você quiser acompanhar. E se você quiser, você assistiu esse vídeo aqui hoje ainda, ou amanhã, no final do pregão de amanhã, você volta e assiste esse vídeo aqui para ver se aconteceu exatamente isso aqui, uma dessas opções que eu falei para você, tá? Lembrando, metade do quadro aqui e parte superior junto com o pivô, se romper, essas regiões é compra, tá? Só muda o distingue os alvos, né? Tá? Se ele abrir aqui, ou se ele abrir aqui nessa parte superior do pivô de baixo, tá? O alvo vai ser o topo da caixa aqui no máximo, tá? Vai ser aqui em cima, tá? Se partir daqui, tá? Se ele partir amanhã abrindo daqui desse pivô de baixo aqui para cima, ou daqui da metade para cima, o alvo vai ser do fundo da caixa. O alvo vai ser, o primeiro alvo pode ser no 50% aqui, ou pode ser no 100% da caixa, ou nesse pivô superior, tá? Agora, se ele abrir para cima aqui, aí já temos um alvo mais longo em 118,927. E se ele abrir aqui para baixo, nós temos aqui, aí não temos tão longe assim um alvo, mas aí você, como não tem aqui a linha mais perto, aqui embaixo está lá em 116, tá? Você faz o seguinte, você pega a expansão do quadro de frequência, joga para baixo e teríamos um alvo aqui, um alvo seguro, né, que poderia se buscar aí em torno de 117,795, tá? Esse aqui seria o máximo que eu buscaria no dia de amanhã, tá? Então, pessoal, é isso aí então. Fico por aqui e até o próximo estudo aí do balanço de mercado. Forte abraço, tchau, tchau.